Muito bem, galera amiga do esporte, estão no ar com mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. No programa de hoje, tem aí as notícias do Americano e também do Goitacás Futebol Clube. A notícia do Americano e do Goitacás é em relação ao Americano estar interessado em alugar o estádio Ari de Oliveira Souza, casa do Goitacás, do Campeonato Estadual da Série B. Tem também notícias sobre saúde, esporte e saúde, as dicas de saúde com o doutor André Fontoura. Essas e outras notícias já aqui no programa Mundo Esporte. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico. Muito bem, dando início ao nosso primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV, em jogo com o Flamengo, pode definir o São João da Barra para o Campeonato Estadual da Série B. Após 2 amistosos disputados na pré-temporada, com uma derrota e também com um empate, foi um jogo que aconteceu contra o Nacional de Muriaé e também Tombense, ambos clubes da primeira divisão do futebol mineiro. O técnico Andrade, da equipe do Esporte Clube São João da Barra, começa a trabalhar a equipe para a primeira partida em São João da Barra, na Série B do Rio de Janeiro. A partida será contra o Barra Mansa e será no estádio Leão Azul, no próximo dia 8. E o comandante sanjoanense, o Andrade, ele fará observações finais no elenco no confronto com o Flamengo na atividade programada para essa próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro, às 15h30, lá no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, que é a zona oeste do Rio de Janeiro. Está aí o técnico Andrade, ex-jogador do Flamengo, foi técnico também do Flamengo, hoje comandando o Esporte Clube São João da Barra, um time novo, aqui do município vizinho nosso de São João da Barra, está aí fazendo um bom trabalho. O Andrade já chegou lá em São João da Barra, já encontrou os jogadores lá, praticamente todos que jogaram o campeonato da Série B de 2013, e o Andrade até deu entrevista a gente no dia da sua apresentação lá em São João da Barra, com exclusividade aqui no programa Mundo Esporte, e ele diz que acha que é um desafio para a vida dele. Falar nisso, vamos relembrar aqui o dia da chegada do Andrade. Então vamos até agora aos nossos arquivos aqui do programa Mundo Esporte. Vamos lá pegar as imagens da apresentação do Andrade, apenas a entrevista dele no dia da sua apresentação lá em São João da Barra. Acompanhe o VT. Amigos do esporte, o programa Mundo Esporte aqui da Mundo TV está na cidade de São João da Barra, conversando com Andrade, ele que vai assumir agora o comando técnico da equipe do Esporte Clube de São João da Barra para os trabalhos da temporada de 2014. Andrade, muito bom contar com sua presença no nosso programa Mundo Esporte. Como foi feito o contato do São João da Barra até a sua aceitação e para vir aqui defender agora as cores do Esporte Clube São João da Barra? Foi através de um amigo meu, um colega de vocês, que é o Denis Menezes, que foi meu primeiro contato. Disse que havia interesse do presidente de São João em conversar comigo. Eu falei que estaria aberto ao diálogo e me fez uma proposta. E no mesmo momento eu fiquei entusiasmado com a proposta, com a estrutura do clube, que eu já conhecia mais ou menos essa estrutura, planejamento. E dessa vez eu falei, fiquei entusiasmado com esse desafio, um novo desafio para mim. A minha vida toda foi palpada disso, Então eu achei que era o momento de eu voltar à beira do gramado. E eu acho que temos um grande ano por aí, 2014, para se fazer um grande trabalho. Qual é a ideia do Andrade para começar os trabalhos aqui em São João da Barra? O que foi a conversa já feita com o presidente Daniel Machado? Antes de mais nada, montar um elenco forte para 2014. Eu gosto de trabalhar com equipe competitiva, que a Série B realmente ela é mais difícil do que jogar a primeira.
porque é um jogo muito truncado, não vai pegar campos, os campos não são todos, né, talvez aquilo que você imagina. Então, por isso, vamos encontrar muitas dificuldades e temos que se preparar para isso. Quais são alguns reforços o Andrade já conversou para poder trazer? Ou vai aproveitar a maioria da Praia da Casa São João da Barra que já tem? Olha, a intenção é realmente aproveitar o que nós temos aqui, né? Até porque eu comecei assim na base do Flamengo e tive a oportunidade, então por que não dar a oportunidade a esses garotos? Mas é claro que hoje nós temos aí acho que 12 ou 15 jogadores. Precisamos completar esse elenco aí, que eu pretendo trabalhar mais ou menos com a faixa de 28 jogadores. Então a gente está conversando, estamos vendo, tem pessoas me ligando, me indicando jogadores, mas nessa hora a gente tem que ir com muita calma, né? Porque todo mundo tem um mestre, então a coisa não é bem por aí. E sei das dificuldades do São João e a gente não pode errar muito nesse momento, né? Errar muito porque a verba hoje é curta para todo mundo. Já tem algum nome de jogadores já certo para vir ou ainda está indefinido? Não, ainda não, está indefinido, estamos conversando. E como falei, vamos buscar jogadores com o perfil do São João da Barra, né? Com o perfil São João e que encaixa dentro da planilha do São João da Barra. Então, acho que a coisa não é tão simples assim. Então, a gente, como eu te falei, tem que ter muito calma para a gente não se equivocar nas contratações. Os trabalhos começam quando? A princípio, nós gostaríamos de começar no dia 17 de dezembro. Começar dia 17, já que o campeonato começa dia 8 de fevereiro. Teremos aí mais ou menos 2 meses para trabalhar. Agora deixa a mensagem aí para o público, nosso telespectador, o amante do esporte, os sanjoanenses, também os campistas, e aos flamenguistas, que agora vão ter uma referência, o Andrade perto aqui de campo, trabalhando no São João da Barra. Deixa a mensagem para os torcedores que estão acompanhando nosso programa. Quero falar para os torcedores, antes de mais nada, né, que tem um bom final de ano, né, estamos aí próximo de dezembro, Natal, um bom ano novo, e vamos ter um 2004 feliz, né, conto com vocês, acho que vamos precisar de vocês torcedores, não torcedores só do São João da Barra, mas torcedor rubro-negro que vive aqui, para que a gente possa empurrar esse time para a primeira divisão. Tá aí, depois de ter acompanhado, né, essa matéria no dia da apresentação do Andrade, para a gente relembrar a chegada do Andrade, está aí ele entusiasmado, até foi uma indicação do nosso companheiro de rádio, de imprensa esportiva, o Demi Menezes, né, que indicou o Andrade para o São João da Barra, e o Andrade, né, está encarando esse desafio aí de tentar levar o São João da Barra para a elite do futebol em 2015. Então tá aí fazendo um bom trabalho, teve 2 amistosos e o São João da Barra tá aí agora partindo para o 3º amistoso para poder fechar o caixão e disputar o campeonato estadual da Série B deste ano de 2014. A estreia também será fora de casa, além do Goitacás também que estreia fora de casa no dia 8, será contra o Grêmio Mangaratibense, o Americano também joga fora de casa. Vai ser também no dia 8 e vai ser lá em Xerém, mas não é no centro de treinamento do Fluminense não, vai ser lá no Tigres do Brasil, também fica lá em Xerém. Depois ainda, né, você chegando em Xerém, passou o centro de treinamento do Fluminense, lá na frente, já no centro de Xerém, você entra à esquerda, pega uma estradinha lá para dentro, você vai chegar no centro de treinamento do Tigres do Brasil, lá em Xerém, e o jogo do Americano será lá no dia 8. Então, os 3 equipes aqui da nossa região, Americano, Goitacás e o São João da Barra, estreiam fora de casa. Está aí o técnico Andrade, né, se preparando para o campeonato estadual da Série B. E agora o último jogo treino será diante do Flamengo, dia 30 agora de janeiro, né, às 15h30 lá no Ninho do Urubu. O Flamengo se preparando para a temporada de 2014 e o São João da Barra se preparando aí para a sua estreia no campeonato estadual da Série B. Outra notícia que chega para a gente aqui no nosso programa Mundo Esporte, ventilou durante as últimas semanas a notícia que o Americano Futebol Clube estaria interessado em alugar a casa do Goitacás Futebol Clube. Né, segundo informações do superintendente de futebol do Americano, o Luciano Viana, ele disse que o presidente do Americano, Luiz César Gama, procurou há 2 semanas atrás o deputado federal Antony Garotinho e tiveram uma conversa lá na Praia do Farol de Santo Tomé, na casa de veraneio do deputado. E lá parece que o deputado Garotinho, né, teria falado com o presidente César Gama, que foi procurar ele a fim de tentar viabilizar uma ajuda com empresários para que o Americano
né, dispute com tranquilidade o Campeonato Estadual da Série B de 2014, sendo que o garotinho, em conversa com ele, né, teria, né, sugerido ao César Gama que, ao invés do americano mandar os jogos lá em Cardoso Moreira, como já está, né, combinado, como já está até constando na tabela da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né, deixasse de jogar lá para jogar aqui em Campos. E o local seria, né, no estádio Ari de Oliveira e Souza. Mediante a essa conversa, parece que o presidente do americano César Gama fez o contato com o presidente do Goitacazes, o Robson Neto Barreto, e conforme vinculou aí no site Urural a notícia de que o presidente do Goitacazes, o Robson Neto Barreto, apenas cederia o estádio Ari de Oliveira e Souza ao americano, né, através de um aluguel. Seria na base de R$5.000 por partida. Então, isso gerou uma polêmica, né, principalmente por parte de torcedores, tanto do americano, tanto do Goitacazes, pela rivalidade que existe no futebol, que não é recente. É uma rivalidade antiga, e uma das maiores rivalidades do futebol no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que parar para pensar, né, pensar nisso friamente, saber se será a melhor solução para o Americano Futebol Clube, né, de mandar os seus jogos em Cardoso Moreira ou no estádio do Goitacazes. E aí? O americano já negociou com o Cardoso Moreira. O Cardoso Moreira é um estádio que está parado, já está sem disputar um bom tempo. Não me recordo bem há quanto tempo o Cardoso Moreira está sem disputar, mas já tem mais de 2 anos, né? 3 anos por aí. Vamos botar nessa faixa. Não estou com certeza, mas vamos botar nessa média aí. O estádio parado está sendo deteriorado. Então, as certidões, os laudos técnicos, tudo vencido. Então, tiveram que colocar a casa no lugar. Tiveram que reformar, né, o campo todinho lá, toda a sede do estádio lá em Cardoso Moreira. E aí? Eles reformaram, o americano fez um acordo, não sei se tem contrato assinado, se está pagando alguma coisa ao Cardoso Moreira. Eu sei que benfeitorias estão sendo feitas lá na casa do Cardoso Moreira, e de repente, tudo combinado, aí vai com o americano, deixe de jogar lá em Cardoso Moreira, acerte aqui com o Goitacazes. Quem vai ressarcir o Cardoso Moreira pelo investimento que fez, pelas melhorias para atender o americano? Né? Ano passado, quando o americano anunciou a sua permuta do estádio Godofredo Cruz com a empresa Embeg para aquisição de um novo complexo esportivo, né, o americano procurou a diretoria do Clube Esportivo Rio Branco a fim de fazer uma parceria de construção de uma arquibancada pequena lá no Parque Barão do Rio Branco, né, levar os refletores do Godofredo Cruz para o Parque Barão do Rio Branco, levar o alambrado para lá, né, a grama que precisasse lá implantar, colocaria a grama do Parque Tamandaré lá no Parque Barão do Rio Branco. Dirigentes do americano conversaram com o dirigente do Rio Branco, acertaram ali, de repente, morreu o papo. Morreu o papo. Na época, eu conversei depois com o presidente do Conselho Deliberativo do Clube Esportivo Rio Branco, o César Barreto, que me informou num dia na rua: ó, rapaz, um americano foi lá, pediu a gente o espaço, nós sentamos, fizemos um acordo, né, fizemos a nossa proposta, falaram da melhoria que iriam fazer lá no Parque Barão do Rio Branco, e agora a gente já está ouvindo falar, através da imprensa e através de outras pessoas, que o americano está procurando o Cardoso Moreira. E nem, pelo menos, veio procurar a gente aqui para agradecer: ó, a gente não vai ficar mais... a gente resolveu não fazer mais parceria com vocês aí do Rio Branco. Nós recebemos, de repente, uma proposta melhor lá do Cardoso Moreira, enfim, mas não deram satisfação nenhuma para os dirigentes do Rio Branco, que ficaram muito chateados, porque abriram as portas para o americano
E o presidente e a sua diretoria não procuraram mais para agradecer, até hoje não justificaram para a diretoria do Clube Esportivo Rio Branco por que o americano não aceitou mais, né, a mandar seus jogos lá no Parque Barão do Rio Branco, porque ficaria até na nossa cidade. Aí depois agora, que acertou lá com o Cardoso Moreira, agora quer vir para disputar aqui no Goytacazes, na minha concepção não vai dar certo. Conversei até hoje com outros companheiros de imprensa que falaram comigo, não, Cleiton, você falar que não vai dar certo, não concordo com você não. Porque lá, quando fechou o Engenhão lá no Rio de Janeiro, o Fluminense jogou na casa do Vasco, o Botafogo jogou na casa do Vasco, o Flamengo jogou na casa do Vasco, todo mundo jogou na casa do Vasco lá em São Januário e não teve problema nenhum. Então não tem porquê o americano não jogar lá na casa do Goytacazes. Mas eu até tive que dar a mão à palmatória e concordar com os companheiros de imprensa. Mas lá no Rio de Janeiro a mentalidade do torcedor é uma, mesmo tendo todos os problemas com torcedoras organizadas, com torcidas organizadas, mas no Rio de Janeiro tem o GEP, né, que é o Grupamento Especial de Policiamento e Estágio. E o GEP tem um trabalho, né, é uma polícia especializada para lidar com o público, com torcida organizada. Campos não tem efetivo de 8º BPM, não é suficiente para fazer patrulhamento de rotina na cidade de Campos do Goytacazes. Vai deslocar policiamento, né, para jogo? A cidade vai ficar desguarnecida? Então a gente tem que pensar na segurança, não só da cidade, mas também para o evento. Então eu acho que não vai dar certo, a mentalidade do torcedor aqui ainda é pequena, eu sou até a favor de uma fusão do futebol campista, mas a mentalidade dos nossos torcedores aqui é pequena, infelizmente, né, a gente sabe que o futebol do campo não comporta mais ter 3 equipes, nós tem que ter 2 equipes no máximo, ou uma só, porque parece que as coisas, né, Campos parece que regrediu, a cidade evoluiu economicamente, mas regrediu em alguns aspectos. Antigamente a gente não tinha rote, né, a economia não era tão impulsionada como é hoje, e a gente tinha clubes da primeira divisão, a gente tinha o americano Goytacazes no auge, né, se faziam muito por esses clubes, não tinha esse problema que tem hoje. E hoje com muito mais dinheiro, enfrentam muito mais problemas, para entender, né? Então, eu, na minha opinião, eu não concordo do americano agora querer mudar de casa. Se acertou lá com o Cardoso Moreira, há as consequências. Vai disputar lá com o Moreira. Eu acho até que vai ter mais torcida lá em Cardoso Moreira, né, a favor do americano do que contra. Porque se jogar na casa do Goytacazes, vai ter público? Vai. Vai porque o torcedor do Goytacazes vai para lá para assistir jogo e torcer contra o americano. E já em Cardoso Moreira, a cidade pequena, não tem nada, né, não acontece nada lá, vai ser bom para aqueles moradores lá daquela pacata cidade ter um divertimento no final de semana, um jogo para assistir um campeonato estadual, uma vez que lá o time de lá não está disputando nenhuma competição a nível oficial. Então eu acho que o americano deve continuar lá em Cardoso Moreira e morrer esse papo aí com o Goytacazes, né? O Goytacazes está no direito dele de alugar a casa, porque tem as despesas, né? Então eu acho que cada um no seu lado. Já acertou lá Cardoso Moreira? Então vamos ficar em Cardoso Moreira. Agora, o americano, agora o Goytacazes, ele tem funcionário para pagar, porque vai ter que disponibilizar funcionário no dia da partida, tem uma despesa. Então, né, o valor está dentro dos padrões, 5 mil por partida, mas o americano vai ter condições de pagar isso. Foi até ventilado aí essa semana nos principais meios de comunicação da nossa cidade, que o americano já estaria acertando um patrocinador para poder bancar essa despesa do aluguel. Mas vamos aguardar aí o desenrolar dessa novela para poder a gente estar trazendo aí as notícias atualizadas, tanto do americano, tanto também do Goytacazes. Dando sequência ao nosso programa Mundo Esporte, aqui nesse primeiro bloco, continuando as notícias do nosso futebol e dando destaque para o Goytacazes Futebol Clube, que nesta última semana a assessoria de imprensa do Goytacazes anunciou, né, o novo fornecedor de material esportivo do Goytacazes, uma empresa do Catar.
Está vindo lá dos Emirados Árabes, a empresa de um sheik, que é proprietário de uma rede de hotéis lá no Catar. Agora ele está investindo no mundo do material esportivo. E através de um colega até do vice-presidente do Goytacazes, o Márcio Rocha, o amigo dele, o Leonardo Vitorino, que mora lá no Catar, né, ele é brasileiro, trabalha lá com futebol também, e ele que intermediou essa negociação. Essa empresa, né, de material esportivo, né, árabe está chegando no Brasil, e o primeiro clube que está fechando um contrato brasileiro é com o Goytacazes Futebol Clube. A apresentação dos novos uniformes, tanto de jogo, de treino e de comissão técnica, será no próximo dia 3 de fevereiro, lá no Hotel Churrascaria Gramado, e a nossa equipe de reportagens vai estar lá acompanhando com exclusividade o lançamento aí dos novos uniformes do Goytacazes Futebol Clube e também aí do pronunciamento da sua diretoria, que vai dar detalhes sobre essa negociação do Goytacazes com essa empresa do mundo árabe de material esportivo chegando para o Goytacazes, né? Está entrando no Brasil através do Goytacazes Futebol Clube. E durante essa última semana, aconteceu na Federação de Futebol do Rio de Janeiro um arbitral definindo os valores dos ingressos para o Campeonato Estadual da Série B. O preço dos ingressos, o valor máximo, será no teto de R$20. O preço mínimo será a critério de cada clube. Então, na hora que um clube estiver precisando aí de público, deve botar ingressos de R$1 a R$2, né, como o Macaé já fez. Mas vai regular aí, geralmente eu acho que o preço mínimo pode botar a R$10, e estudante pagando meia, pagando apenas R$5. Então está aí definido aí no último arbitral, antes de começar o Campeonato Estadual da Série B, né, que foi realizado na última segunda-feira, dia 27 de janeiro, foi realizado esse arbitral na sede da Federação no Rio de Janeiro. Nosso primeiro bloco está estourando e no próximo bloco tem dica de saúde com o Dr. André Fontoura. A gente vai beber uma água e já a gente volta com o programa Mundo Esporte. Não sai daí. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico. Alô, galera, eu sou o Rodriguinho e eu também estou na Multi TV, a TV onde você se vê. Faz parte da nossa vida sempre querer mais. Mais diversão, informação, velocidade. Por isso a VerTV preparou para você a melhor internet e TV por assinatura. Então não perca tempo e aproveite a nossa promoção de internet de 10 mega por apenas R$ 69,90 em qualquer pacote de TV. E o melhor, não é só por 2 meses, é preço real mesmo. Ligue agora mesmo para 2101-7777 e surpreenda-se. VerTV é de Campos, é da gente. Mundo TV, a TV onde você se vê. De volta com o segundo bloco do programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. Nesse segundo bloco nós vamos falar de saúde. Tivemos um bate-papo com o médico endocrinologista, Dr. André Fontoura, que vai dar dica pra gente, né, antes de começar as atividades físicas, dicas sobre, né, suplementos alimentares, orientação para os jovens a respeito de esteroide anabólico. Acompanhe agora a matéria com exclusividade lá no Hospital Dr. Beda com o médico Dr. André Fontoura. Muito bem, agora com o nosso entrevistado, Dr. André Fontoura, vai dar uma dica para a gente. Nossos telespectadores, nesse período do ano, agora no verão, estão, né, parados de atividade física. Às vezes tem pessoas, né, que ficam o ano todo parado, chega no verão, começa a fazer alguma atividade física, isso não é legal. Mas o Dr. André vai dar alguma dica de como deve ser feita a orientação na prática de atividade física, no verão ou fora do verão. Dr. André, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Mundo Esporte.
Obrigado você, Cleito, pela participação aí, pela oportunidade também. Mas esse assunto é um assunto muito importante realmente. Porque o verão, né, é uma época boa, todo mundo gosta, um clima bom, né? Todo mundo tem energia para começar a fazer atividade física. Só que antes de começar a atividade física, seja ela qual for, deve-se fazer uma consulta com um médico, um profissional médico competente. O que deve ser feito? Você deve fazer alguns exames complementares antes, principalmente a parte cardiometabólica deve ser totalmente vista. Essa questão de glicose, colesterol, essas questões de risco cardíaco e tudo, mesmo na pessoa jovem, que tem pessoas que não seguem uma dieta adequada, e também para oferecer e iniciar alguma atividade física, tem atividades físicas que têm horários melhores para poder ser praticadas, tem medicamentos, tem que a pessoa já faz de uso contínuo, tem também a parte da dieta que deve também ser adequada para início dessas atividades e o horário que o paciente também vai iniciar essa atividade. É muito importante que se faça exames complementares antes de iniciar a atividade física. Agora, durante o verão, a gente vê, né, muitos jovens, né, exibindo seus corpos, né, todos musculosos, mas a gente sabe que os riscos de muitos desses jovens estão utilizando de esteroides anabólicos. E o risco que traz esses esteroides para a saúde deles? Há de convir que os esteroides são hormônios, né? A maioria são derivados da testosterona, né? A testosterona é responsável pelo caractere masculino. Então, nada mais, nada menos, ela é um anabolizante que fortalece o homem e traz os caracteres masculinos para tal. Se uma mulher, por exemplo, usar, ela vai ter uma virilização, ou seja, ela vai aumentar a chance de ter uma voz mais rouca, aumentar a força muscular, vai ter todo um problema que vai trazer para essa paciente, principalmente a mulher, que pode mostrar alguns caracteres secundários masculinos. O uso do anabolizante, ele só é indicado quando o paciente tem um hipogonadismo, ou seja, uma deficiência na produção da testosterona, ou alguns outros derivados quando o paciente está desnutrido. É um paciente que tem um estágio avançado de câncer, é um paciente que tem um problema psiquiátrico que leva a uma desnutrição muito grande. Então, o anabólico ele é indicado para esse paciente ganhar uma massa muscular mais rápido, ganhar ter um ganho de peso mais rápido e aumentar a sua resistência para que não piore essa doença e não leve um risco fatal. Agora, o anabolizante ele também está relacionado à doença maligna, principalmente doença hepática no fígado, cânceres hepáticos. Então, só deve ser usado realmente para pacientes que têm indicação de uso. É muito arriscado o uso indiscriminado de anabolizantes e derivados. O que deve ser usado são suplementos que não trazem riscos à saúde. Deve-se procurar um endocrinologista ou um nutricionista para poder indicar esses suplementos que não fazem mal. Então, dentro do anabolizante permitido é a testosterona, mas existe também aqueles tipos de anabolizante que jovens usam aplicando na musculatura, que é utilizado em animais. Com certeza, né? Tem uma gama de variações aí que a gente até recebe em consultório, dizendo, orienta o não uso, que não é indicado. Sabemos de muitas histórias de pacientes jovens que são viciados ao uso para esteticamente ter uma aparência melhor, ter mais força quando entra na academia, essa coisa toda. Então, a gente sabe de várias histórias de pacientes que têm tumores metastáticos e tudo, malignos, devido ao uso de anabolizantes indiscriminadamente. Pode chegar até a morte, né, doutor? Pode, realmente. Se tiver uma doença maligna aí associada, realmente o risco é maior e geralmente o paciente jovem, principalmente o jovem, ele não está tão envolvido com essa questão de doença e de saúde
que ele não faz tantos exames rotineiramente, né, que deveriam ser feitos. Então, muitas vezes, usa de forma indiscriminada, porque o coleguinha usou, não teve nada, que o outro coisa, sabendo que, uma vez exposto ao risco, você já tem o risco de ter a doença. Só que, com certeza, se você se expõe mais, o risco é maior. Quais são esses tipos de exames aí rotineiro que o jovem deve fazer? A gente costuma fazer um check-up, né, que seria um hemograma completo, ver os níveis de colesterol, de triglicerídeo, de glicose, que é muito importante, ver as enzimas do fígado também, que são importantíssimas, que se tiverem alteradas também não podem, tem que ter algumas peculiaridades, alguns cuidados, um teste de esteira e muitas vezes também um ecocardiograma, medir pressão arterial, ver essa questão toda. Se tiver já o antecedente de alguma doença crônica, também tem que ver o que é, um hipotiroidismo, um diabetes, uma coisa assim, ver se está tudo ok, para poder indicar o exercício adequado para aquele paciente. Então, as pessoas que estão sedentárias, que não fazem nenhum tipo de atividade física, recomendação, procurar um médico, fazer um check-up, para só assim, depois disso, estar fazendo uma atividade física. Realmente, tem que ter muito cuidado, porque a atividade física, ela é boa, mas quando é indicada da forma adequada. A gente foi até a Avenida Arthur Bernardes, aqui em Campos, acompanhamos pessoas lá fazendo caminhada, fazendo corrida, inclusive teve um jovem, né, que estava lá, né, levou sua mãe, que estava parada, doutor, há muito tempo, sem fazer nenhum tipo de atividade física, e sem orientação médica nenhuma, e ela já com seus 47 anos, fazendo atividade física, né, correndo, acompanhando o filho, e não sabe do risco que pode estar trazendo, né, uma prática de atividade física sem uma indicação médica. Com certeza. Esses pacientes mais idosos, então, eles têm que pesquisar muito bem, porque alguns podem ter associado uma coronariopatia, que é uma doença da coronária, que é a artéria que irriga o coração. O coração é um músculo, né? E as coronárias irrigam o miocárdio. Se elas tiverem algum tipo de obstrução, se tiver alguma placa ali que faz com que diminua esse risco, o oxigênio não chega nesse músculo. Então, nada mais do que nada menos, vai ter uma angina ou até um infarto. A preocupação, né, principalmente da área médica, e a gente aqui como imprensa quer informar o telespectador, é que muitas pessoas procuram a internet para se informar sobre alguns assuntos e sabendo eles que o risco hoje na internet de ter informações, né, inapropriadas pode trazer um risco muito grande para a sua saúde, né, doutor? Pode, realmente. A gente tem muita coisa na internet que são experiências próprias e não são de sites realmente conhecidos, que são sites da Sociedade, por exemplo, Brasileira de Cardiologia, que ali tem a indicação de exercício, como deve ser feito, iniciada, essa coisa toda. Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, entendeu? Esses sites são fidedignos. Sites de alguns médicos também são fidedignos, e sites de saúde, programas de saúde, específicos de saúde, que ali são técnicos em saúde que estão falando, né? Nada mais, nada menos do que médicos, nutricionistas, essa questão toda, entendeu? Qual é a função, basicamente, do médico endocrinologista que está avaliando, que modo geral, a área da saúde? O médico endocrinologista, antes de ser endócrino, ele praticamente é um clínico geral, né? Porque nada mais, nada menos envolve tudo isso, toda a parte da medicina. Você tem que, na endocrinologia, o que a gente vê? A gente vê todo o metabolismo do paciente, a gente estuda as glândulas, estuda o perfil todo metabólico do paciente. Então, o que a gente vê? A gente vê a questão das doenças crônicas e degenerativas, como diabetes, das doenças da suprarrenal, das doenças pancreáticas, das doenças da tireoide, todas as glândulas do organismo. E automaticamente está relacionado também à parte clínica toda do paciente, porque antes de iniciar qualquer tratamento para obesidade, qualquer tratamento que seja endócrino metabólico, a gente está pedindo exames cardiológicos ou indica para o profissional colega competente, o cardiologista, entendeu? Qualquer alteração que tenha antes de iniciar qualquer tratamento. A obesidade está ligada diretamente ao sedentarismo? Relativamente sim, né? Porque se você tem uma boa dieta e pratica atividades físicas regularmente,
a chance de ser obeso é menor. Só que a obesidade também tem um fator genético associado, né, e o fator exógeno, que é o fator alimentar. Se você não tem uma dieta muito adequada, você também vai ter um problema. E também tem doenças associadas ao diabetes, à obesidade, desculpa, que também fazem ter o ganho de peso, como síndrome de Cushing, hipotiroidismo, entendeu? Essas doenças também fazem ter uma facilidade de ganho de peso. Alguma doença aí fora a doenças cardíacas, né, é prejudicial no quesito de prática esportiva? Fora a doença cardíaca na questão, toda doença cardíaca realmente deve ser vista, né, e ser indicado pelo cardiologista aquela prática de atividade física adequada para aquele perfil de paciente. Agora, tem, por exemplo, se você está numa fase aguda de hipotiroidismo, que é uma deficiência na produção do hormônio da tireoide. A tireoide nada mais é que uma glândula que mantém o equilíbrio do organismo, né? Ela não deixa que você tenha o organismo muito acelerado, nem tenha menos acelerado, ou seja, não fique lento. Quando tem uma deficiência na produção desse hormônio, você tem um metabolismo lento. Então, na fase inicial, não é aconselhável o início de atividade física. Você primeiro tem que manter a sua taxa legal para poder depois o médico liberar para fazer atividade física, porque o risco é maior do que o benefício. Então, para a gente encerrar aqui a nossa matéria falando de saúde, estreando nosso quadro aqui no nosso programa Mundo Esporte, dá aquela dica, aquela orientação final para os nossos telespectadores que estão acompanhando agora o nosso programa Mundo Esporte. Com certeza. A dica principal é que aquele paciente sedentário, que ele quer iniciar a atividade física, que seja uma corrida na praia, que seja uma caminhada mais extensa, coisas que não são do hábito rotineiro, principalmente aqueles que têm alguma comorbidade junta, ou seja, um diabetes, uma hipertensão, ou tenha fator hereditário, parentes de primeiro grau que têm algum tipo de doença desse tipo, devem procurar um médico para fazer os exames complementares. Fazer os exames, avaliar a parte cardíaca, avaliar todo o perfil lipídico, todo o perfil metabólico, para depois iniciar com tranquilidade, passar um verão tranquilo, com certeza com a ingestão de muito líquido e fazendo as atividades pela manhã de preferência ou depois no finalzinho do dia, já no escurecer. Então tá aí, galera, as dicas do médico endocrinologista Dr. André Fontoura, né, aqui dentro do nosso programa Mundo Esporte aqui da Mundo TV. Aí, né, as orientações do médico endocrinologista Dr. André Fontoura, aquele bate-papo gostoso. Vocês puderam acompanhar na nossa matéria aqui no programa Mundo Esporte, né, as pessoas caminhando lá na Arthur Bernardi. Você vê como tem gente que faz atividade física sem qualquer tipo de orientação médica. Não sabe como é que tem que ser feito o trabalho, começa a correr a modo, né, de modo qualquer. Daqui a pouco tem um piripaque do coração aí, né? Como diz o nosso cinegrafista, o Dedé, né? Tem que cuidar da cachola aqui, galera. Então, antes de fazer qualquer tipo de atividade física, procure o seu médico de confiança, faça o check-up adequado. Como o Dr. André Fontoura falou, os riscos, né, que você tem de ter um problema aí é muito grande, além da sua alimentação, saber qual tipo de suplemento para tomar. E uma coisa, né, em hipótese alguma, não deve tomar esteroide anabólico. Então tá aí essa sua dica do médico endocrinologista Dr. André Fontoura. E a gente está chegando ao final do nosso programa Mundo Esporte. Eu quero agradecer a você, a sua companhia e até a próxima. O Colégio Eucarístico tem o melhor para o seu filho. Matrículas de 2 a 20 de dezembro. A gente estuda e aprende, com equipamentos de última geração. Cursos técnicos que preparam para o mercado de trabalho. Aqui, meu filho tem futuro garantido. Eu adoro Eucarístico. Venha conhecer o novo Eucarístico.